O Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja Católica promoveu uma ação de formação sobre iconografia mariana e de Santiago dirigida a agentes turísticos. A primeira edição decorreu em Coimbra, numa parceria com o Turismo de Portugal. Aquilo que pretende, na verdade, é, conciliando aquilo que são os interesses do Turismo de Portugal, que tem também já uma atividade e uma ação dirigida aos caminhos de Santiago, aos caminhos marianos e outros, justamente promover uma ação especializada no campo da iconografia, neste caso concreto. Leitura, compreensão e interpretação das imagens como instrumentos que são necessariamente muito importantes para aquilo que, no fundo, é o trabalho que estes profissionais fazem cotidianamente, que é o de comunicar o património da Igreja. Consideramos que há aqui uma dimensão associada ao turismo cultural, que com uma valência espiritual que é muito relevante e que envolve muito do nosso património cultural e religioso e nesse sentido deve ser valorizado porque é uma forma de, para aqueles que nos visitam, conhecerem melhor o país de forma diferente e, enfim, mais intensa, diria. E, portanto, conseguirmos que os agentes turísticos consigam construir os seus programas, as suas experiências de uma forma consistente, consolidada, com conhecimento efetivo, é muito importante, porque só assim é que conseguimos proporcionar uma experiência diferenciadora e marcante, e para isso precisamos de nos associar a quem sabe destas matérias. A sessão tinha um número limite de participantes e os agentes turísticos responderam positivamente à formação que começou no Museu Nacional de Machado de Castro. Também como herdeiro direto do Paço Episcopal, se justifica, do Paço Episcopal de Coimbra, naturalmente, se justifica a ocupação deste espaço neste contexto. O Paço Episcopal, em Coimbra, como em qualquer diocese, é estrutura também privilegiada para dinamizar o culto, para renovar devoções e para fabricar as iconografias. Coimbra está no centro também, não é? Quer o circuito dos caminhos de Santiago, quer os caminhos marianos. Portanto, era impensável não vir esta formação, porque eu trabalho na região de Coimbra e, portanto, para contar histórias sobre Coimbra, nada melhor do que ir sabendo cada vez mais, não é? Com quem é especialista, não é? Na parte académica, não é? Que é um conhecimento que às vezes nós vamos perdendo no trabalho de campo, esta parte da teoria, não é? Porque vai-nos dando o chão para conseguirmos depois contar algumas histórias com alguma piada, cruzar informação e mostrarmos que realmente Coimbra, para além da universidade, tem muitas histórias para contar. As formações são sempre úteis, até porque há sempre muita investigação e o que hoje está escrito num livro amanhã já pode não ser exatamente assim, portanto é sempre importante a investigação, o trabalho dos investigadores e nós, como no meu caso, como guia-intérprete, aproveitar essas investigações. A pessoa olha para o monumento com outro olhar, e olhando com outro olhar consegue transmitir as coisas de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, que é sempre muito importante. Uma formação dirigida à natureza específica das imagens que se articulou em 3 módulos específicos, mas interdependentes. Caminhos da Icografia introduziu o tema e 2 áreas específicas, nomeadamente a iconografia de Santiago e a iconografia mariana. Trata-se tanto enquanto turista que vai usufruir de qualquer espaço cultural, religioso, etc., como um mediador da área do turismo, como um investigador de história da arte, portanto, no fundo, qualquer pessoa que interaja com o património, com a cultura e com as artes visuais, precisa de saber ler as imagens e descodificar as imagens para conseguir perceber, de facto, desde logo como é que elas funcionam, que mensagens é que elas querem transmitir e para entendê-las também no tempo em que elas foram criadas. E trata-se também de perceber hoje como é que nós, com todo o aparato conceptual e cultural que temos e que é do nosso tempo, que tipo de mensagens e que tipo de conteúdos é que nós conseguimos retirar também dessas imagens. A formação não foi só teórica e os participantes puderam também visitar locais na cidade de Coimbra e encontrar iconografia de Santiago e iconografia mariana, nomeadamente na Sé Velha, na Igreja de Santa Cruz e ainda na Igreja de Santiago.
O mesmo aconteceu no Porto, na biblioteca do Seminário Maior, onde se repetiu esta formação para um outro grupo de participantes. Foi uma oportunidade para visitar depois a Sé e a Igreja de São Lourenço.